Vamos falar agora sobre triagem. Outra parte muito importante do processo avaliativo é como dividir esse paciente, como fazer um screening, uma divisão sobre que tipo de tratamento ele vai realizar, se é na fisioterapia, ou se a gente vai precisar de um acessório ou de ajuda de outros profissionais de saúde. Acontece que no seu processo avaliativo, enquanto você coleta a história, enquanto vocês realizam os exames físicos, a observação, é muito importante observar se esse paciente ele não entra no escopo de pacientes que mereçam um tratamento fisioterapêutico. Acontece que em alguns casos o paciente não sofre de problemas mecânicos. Em alguns casos a patologia é um pouco envolve a interação de outros profissionais. Então, se esse paciente chega para você e você vai dividir num grupo de pacientes tratáveis com fisioterapia ou num grupo com os famosos red flags ou as bandeiras vermelhas, esses pacientes não são específicos para tratamento de fisioterapia. Então, se o paciente, algumas bandeiras vermelhas específicas são as patologias que envolvem cauda equina, câncer, problemas de espondilite anquilosante, fraturas sacrais, problemas relacionados a herniações discais em segmentos superiores da lombar, em adultos jovens. Se você encontra um adulto jovem com herniação superior, é um paciente um pouco mais complicado que exige uma atenção e um diagnóstico diferencial sobre esse problema. Pacientes que apresentam problemas mecânicos são perfeitamente encontráveis no processo da avaliação. Exemplo, os nossos testes geralmente são provocativos. Eles vão atrás do sintoma, eles vão atrás da dor, no caso, que o paciente procura a gente. Se você realiza um teste e você não encontra nada de positivo, se nenhuma das propostas de posição gera nenhuma alteração dos sintomas, esse problema provavelmente é não mecânico. A gente vai mostrar mais na frente testes de mobilidade, movimentos fisiológicos naturais do paciente, movimentos acessórios. Se nessa leva de testes, nessa gama de movimentos, o paciente a dor continua constante. Você vira para a direita, a dor está constante. Vira para a esquerda, a dor está constante. Inclina para um lado, do mesmo jeito. Força a estrutura vertebral, a articulação, a faceta, a dor está do mesmo jeito. Nada do que você faça altera a dor. E ao mesmo tempo, não existe nesse paciente uma postura antálgica. Ele não relata que nada do que eu faço melhora. Chama para o alerta, é uma atenção. Esse paciente possivelmente é uma bandeira vermelha. Tá? É um paciente que tem um componente adicional ou uma estrutura adicional, exemplo, câncer, uma estrutura, um tumor que está realizando, provocando a dor e que nenhum dos seus testes mecânicos provocou uma alteração de sintomas. É um paciente que merece um encaminhamento. E aí você imagina, quem tem câncer, né? Que tipo de pacientes podem te alertar para um problema de um tumor? Geralmente, vamos analisar friamente, geralmente pessoas mais velhas. Então, se chega um paciente idoso, onde você realiza todos os testes e nada muda, merece ter um alerta aí. Tá? Merece levantar a sobrancelha e entender, opa, alguma coisa está estranha. Paciente que já teve histórico de outras tumorações em outras regiões, né? Próstata, problemas viscerais relacionados a tumorações, é um paciente que merece uma atenção. Então, sempre ficar alerta. Eu digo isso com experiência própria. Acontece. Tá? Às vezes a gente pega a rotina de atender sempre na cabeça, com os testes que a gente vai realizar e encontrar positivo nos testes e passa despercebido. Não pode passar despercebido. Tá? Em todo o processo de coleta da avaliação, busque doenças pregressas, busque todo o histórico do paciente e vê se ele se enquadra num grupo potencialmente em ter um processo de tumoração. Uma outra complicação são as síndromes de cauda equina. Tá? Tem vários achados na literatura sobre que tipo de alterações podem gerar uma síndrome de cauda equina, mas é um problema bem mais complexo que em alguns casos exige uma intervenção cirúrgica. Esse paciente ele não vai responder bem a mobilizações locais, esse paciente não vai responder bem a um exercício terapêutico que possa procurar uma direção preferencial para tratamento. É um paciente que tem um certo risco sobre mobilização dessa região. Alguns sintomas que podem indicar isso a mudança abrupta do sintoma dele, em menos de 24 horas a dor se exacerbou drasticamente, alterações
no esfíncter, perda do tônus da musculatura do esfíncter, problemas de retenção urinária, sensações estranhas na região sacral, são algumas alterações que você vai encontrar nesse paciente de caldequina, que é uma complicação desse paciente com problemas compressivos. Tá? Uma outra coisa que pode identificar uma bandeira vermelha são os pacientes que apresentam espondilite anquilosante, né? Constatação essa que geralmente a gente vai identificar com a ajuda de um clínico, um médico reumatologista, por exemplo, em exames específicos que podem fechar esse diagnóstico. Um paciente que vai precisar de um acompanhamento médico, acompanhamento químico medicamentoso. É uma bandeira vermelha também. Pacientes que apresentam fraturas sacrais, tá? Paciente que provavelmente tem um histórico de trauma relacionado, ou um paciente que tem alguma alteração que venha, alteração, constituição óssea mesmo, perda de massa óssea que possa gerar isso, mas é um paciente que é uma bandeira vermelha que não vai responder bem com mobilização direta, que não vai responder bem com alguns exercícios terapêuticos, que a gente vai ter que ter um certo cuidado em direcionar que grupo de tratamento esse paciente vai enquadrar. Um paciente que possivelmente vai se enquadrar no processo mais de mobilização e um auxílio de outros profissionais com o tratamento. E o paciente como eu falei antes, o paciente que tem problemas de compressões e herniações em adultos jovens. Tá? Adultos jovens, em alguns casos, a gente leva a suspeita de alguma estrutura compressiva que não seja disco. Também é um sinal de alerta. Se o paciente apresenta compressão, radiculopatia, herniações L1, L2, L3, por exemplo, entre esses segmentos. Tá? A gente tem um teste que a gente vai falar mais na frente, que é para verificar irritabilidade para nervo femoral. Tá? Um teste para ver radiculopatias em relação ao nervo femoral. É um teste que ele é interessante, mas geralmente para compressões não são paramedianas, né? Compressões radiculares, compressões posterolaterais. E nesse caso, o teste não vai ser tão fiel se caso esse paciente tenha um processo compressivo, esse adulto jovem tem um processo compressivo paramediano. Então, é um grupo que merece uma atenção a mais, merece um exame de imagem, possivelmente, para identificar que tipo de estrutura aconteceu no adulto jovem um processo compressivo de disco alto, né, de segmento alto. Dentro do processo de triagem, se você identificou que o teu paciente não tem nenhuma dessas alterações que eu mencionei antes, se não tem nada que chama atenção para uma bandeira vermelha, a gente faz um processo que é o screening, né, que é determinar, sim, esse paciente é um paciente de dor lombar proveniente de alterações da lombar. Tá? Ao longo do curso, a gente vai falar de várias formas de abordagem de tratamento. Uma forma pragmática, que é para facilitar o esquema de tratamento, a gente buscou um esquema de tratamento baseado em classificação. Tá? Mas também a gente não vai descartar influências de patologias que venham do quadril, do joelho, de membros inferiores, né, e de patologias descendentes que venham de coisas cervicais, torácicas. Mas é muito importante que a gente faça o screening, a divisão disso. Sim, esse paciente tem problema radicular, esse paciente tem espondilolistese, esse paciente tem síndrome de dor facetária, esse paciente tem contratura muscular na região lombar. Esses pacientes vão ter um tipo de tratamento, mas será que essa dor tem uma alteração proveniente da torácica? Então, a gente tem que dividir um grupo de pacientes que tem influência de patologias torácicas. Então, é interessante entender quais são os testes de uma maneira geral, que podem identificar patologias torácicas que venham a interferir nas patologias lombares. É muito difícil que esse paciente tenha uma dor lombar e não tenha uma relação por proximidade do quadril. Tá? São estruturas intimamente ligadas, é muito comum o paciente com dor lombopélvica. Tá? Seja por processo compressivo, por irradiação, seja por o paciente tem um desequilíbrio muscular, alteração funcional do quadril, musculatura de rotadores externos, musculatura de glúteo médio, glúteo máximo, piriforme, contratura de piriforme, alterações relacionadas ao movimento do quadril que venham interferir na lombar. Então, a gente precisa dividir isso. A gente precisa fazer um screen. Não, comprometimento é só lombar. É difícil, tem sempre influência, mas o comprometimento é principalmente lombar. O comprometimento tem uma influência de quadril,
o problema é do quadril que está gerando um problema lombar, então a gente precisa também entender de testes na região de quadril e precisa entender de testes na região torácica, segmento acima e segmento logo abaixo. Então, depois desse processo avaliativo que a gente vai falar, a gente vai citar os exemplos de possíveis patologias que venham de membros inferiores que podem interferir na região lombar. Esse é o processo de screening, ok? O paciente já saiu, descartou as bandeiras vermelhas, mas dividir que tipo de problema influenciou. Se você tem mais dúvidas sobre alguns detalhes que foram mencionados nesse processo de avaliação inicial de coleta de histórias, são vários pontos, são muitas informações que eu procurei compilar no material teórico. Tá? Vocês agora podem baixar o material teórico que está disponível aqui. Tem uma leve introdução sobre o processo da avaliação, que pontos são importantes. Tem uma grande referência de autores que sugerem para você, que a gente sugeriu para que vocês procurem entender mais sobre o processo avaliativo. Mas assim, a gente está aberto para dúvidas, tá? A gente tem um canal disponível para que vocês tenham dúvidas, perguntem, que a gente vai se dispor. Por qualquer dúvida, a gente chama a gente que a gente responde. Lembrando que o curso, ele é facilitando, ele é encurtando o caminho, tá? Cada informação que a gente traz no curso abre para um leque vasto de inúmeras coisas. Não dá para a gente ir desviando para as possíveis patologias que podem influenciar na lombar, senão a gente perde o foco. O principal aqui é que vocês tenham basicamente montado na cabeça de vocês como realizar o processo avaliativo. O paciente chegou, que parte que é importante observar na estrutura postural, problemas mecânicos e não mecânicos que podem influenciar na postura, que tipo de perguntas você deve realizar, que parte do histórico é importante, históricos familiares, históricos mecânicos com relação a trauma. O importante é você saber estruturar isso no processo avaliativo e também como dividir na triagem. O próprio processo de avaliação físico, o exame físico que a gente vai mostrar mais adiante, vai ter que casar com o processo da história. Vai ter que a história que você coletou vai ter que guiar você no exame físico também. Então, tudo isso é para otimizar o seu tratamento. Ao final do curso, vocês vão ver, a gente vai tratar pacientes reais. Então, vocês vão entender como que comporta cada componente desse do processo avaliativo que a gente joga na avaliação do paciente. E o que é importante nesse processo avaliativo guiar o tratamento. Então, vai ser muito importante esse final do curso com relação ao caso clínico.